Oi pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho. Hoje eu quero falar de algo que com certeza vocês têm dúvida. E eu estou falando isso porque muitos me perguntam. Será que a dor no meu quadril vem do quadril mesmo? Essa é uma dúvida muito frequente em muitos pacientes. Se você quer saber a resposta para ela, a minha ideia hoje vai ser te dar algumas dicas, alguns indícios de como você saber se a sua dor realmente é do quadril. Logo, isso vai te ajudar, por exemplo, a saber se você precisa procurar um profissional, se precisa, qual profissional que vai ser, se é um fisioterapeuta, se é um ortopedista, se é um ginecologista, para qual médico, para onde eu vou. Então esse vídeo de hoje está muito legal. Acompanhe até o final. Vamos lá? Então, como sempre, tentando trazer para vocês tudo o que há de mais atual, mais novo no mundo do quadril e do joelho e da ortopedia e de mais relevante. O que vocês precisam saber? Sempre lembrando que esse vídeo é baseado em um texto, um dos tópicos que está no meu site, tá? No inacioventura.com.br. Na parte de quadril e joelho, vai lá em quadril, problemas, dor no quadril, tá? Então esse vídeo é baseado nesse texto, lá tem imagens legais, o texto está escrito de maneira bem simples, então se você ficou com alguma dúvida daqui, entra lá e lê com calma, que vendo o vídeo e lendo o texto, você não vai ficar com dúvidas mais, você vai entender tudo a respeito desse tema, certo? E eu resolvi fazer ele agora, ele estava na minha lista há muito tempo aí para falar disso para vocês, mas resolvi falar agora porque recentemente a gente fez uma live, uma discussão ao vivo com um grupo Meu Quadril, todos nós, eu, Dr. Davi Guzmão, Dr. João Lopo e Dr. Bruno Rabelo, e o tema foi mais ou menos esse. E ao longo de toda a nossa discussão, a gente bateu um papo longo aí, quase mais de uma hora de discussão ao vivo, respondendo as perguntas das pessoas, e eu resolvi, no final, fazer um resumo, mais ou menos, baseado nesse texto do meu site. E os colegas gostaram, o Dr. Davi, o Dr. Bruno, o Dr. João e os próprios participantes, quem estava assistindo a live, falou, pô, que legal, ficou de uma maneira bem concisa e fácil de entender, Inácio. Logo, eu pensei, como eu falei muito rápido na live, pensei, por que não fazer o vídeo agora que eu estava aguardando e tentar explicar um pouquinho mais, de maneira mais lenta, mais fácil para vocês captarem a mensagem do que foi tão rápido lá na live. Vocês agora vão ver mais devagar, mais pausadamente, eu explicando cada tópico melhor e podem complementar com a leitura do texto lá no meu site, tá? Para quem quiser ver a opinião de 4 especialistas juntos conversando, não deixa de ir lá na live que está lá no meu canal do YouTube também, tá? No canal do YouTube de todos os 4 integrantes do grupo, e aí é um bate-papo longo, mas que você vai ter a oportunidade de ver esse mesmo tema, mas com as opiniões dos 4 conversando. Tá muito legal também. Então vamos começar. A primeira razão de falar disso é porque na cabeça dos pacientes, o paciente fala assim, eu estou com dor no quadril, e muitas vezes a dor não é no quadril, mas a culpa não é sua, paciente, tá? Você não tem obrigação de saber realmente onde é o quadril, o que significa o quadril, até porque não existe um termo assim, as interpretações são diferentes. Mas de maneira geral, tudo que é da coluna lombar, ali na parte de baixo das costas, passando pela região da bacia, da pelve inteira, região dos glúteos e vindo para frente até a virilha, tudo isso, na cabeça do paciente, ou de alguns pacientes, tá, chamam isso de quadril. Qualquer dor que aconteça nessa região, ele vai falar, doutor, estou com uma dor no quadril, tá? E realmente, essa região toda, de alguma maneira, compreende o quadril, tá? O quadril está no meio ali, e pode gerar dor em qualquer uma dessas regiões. Então, a primeira coisa é isso. Sentiu dor entre a região lombar, da coluna lombar baixa, parte de baixo das costas, passando pela frente, dando a volta pela região glútea, região lateral aqui dos quadris e indo até a virilha, tudo isso
pode ser uma dor do quadril. Tá bom, Inácio, pode ser por quê? É ou não é? E se não é do quadril, da onde é? Aí vão começar as minhas dicas para vocês tentarem identificar se ela realmente vem do quadril ou não. E como que eu, como profissional, faço na minha rotina, no consultório, inclusive para solicitar exames e no meu exame físico, para me ajudar. Mas acho que vocês também são capazes de fazer isso se seguirem a mesma linha de raciocínio que eu. A primeira coisa é, a dor ser nesta região não necessariamente quer dizer que ela vem dali. A gente tem uma coisa que a gente chama de dor referida no corpo. Então, às vezes, está doendo em um lugar, mas a dor é em outro, tá? Isso acontece muito com as dores neurológicas, tá? Isso é muito frequente. Então, eu posso estar sentindo dor nesta região e ela não ser do quadril. Até mesmo não ser nem de origem ortopédica, não ser nem de origem músculo-esquelética. Então ela seria da onde, Inácio? Então o primeiro passo que eu uso, e vocês devem usar é, será que a minha dor é ortopédica, é músculo-esquelética, vem de músculos, tendões, ligamentos, bursas, articulação, vem daí, ossos ou não? Como é que você vai saber isso? E o que poderia ser então? A região da pelve, a bacia, onde dentro dela estão os dois quadris, ela compreende uma série de outros sistemas. Ela existe, a pelve, a nossa bacia existe para proteger os nossos órgãos nobres internos, tá? Do sistema ginecológico, do sistema urológico, do sistema gastrointestinal. Então, qualquer um desses órgãos pode estar apresentando um problema que está simulando uma dor no quadril. Então, a primeira coisa é isso, é a gente saber se é de algum desses órgãos tão nobres ou se é uma dor ortopédica. E como é que eu posso saber isso, Inácio? Bom, em primeiro lugar, as dores ortopédicas, musculoesqueléticas, elas têm uma característica mecânica. Como assim? Elas são dores que tendem a piorar ou aliviar, ter relação com movimentos e posições e esforços específicos. Isso é uma dor mecânica, tá? Então, se você tem uma dor que piora muito em determinada posição, quando você cruza a perna, quando você agacha, quando você desce um degrau, quando você entra e sai do carro, isso é uma dor mecânica. Se você tem uma dor quando você faz determinados esforços, é quando eu contraio o músculo da coxa, quando eu vou fazer força para dar o passo, isso é uma dor mecânica. E existem dores que não têm tanto esse padrão. Dói em repouso, dói como se fosse uma cólica, tá? Aquela dor que vai e volta. As mulheres entendem bem como são as cólicas por conta do período menstrual. Então essas dores tendem a não ser ortopédicas, tá? Então esse é o primeiro fator que vocês podem tentar identificar. A outra coisa é, as dores não ortopédicas relacionadas a esses órgãos do sistema gastrointestinal, intestino, ou do sistema ginecológico, útero, ovários, trompa, ou do sistema urológico, próstata, tá? São dores que normalmente vêm associadas com sintomas próprios destes órgãos, ou seja, sintomas que não têm nada a ver com a ortopedia ou com o sistema musculoesquelético, tipo, é uma dor que aparece mais frequentemente ou somente no período menstrual. Quando eu vou ficar menstruada, dói muito. E dói como se fosse uma cólica, doutor. Essa dor não deve ser ortopédica, tá? É uma dor que vem acompanhado de ardência ao urinar e a minha urina está ficando avermelhada. Opa! São outros sintomas que não têm relação direta com a ortopedia, de modo geral, tá? Mais um sinal. Uma dor que vem acompanhada de febre e diarreia. Calma lá. Isso não é frequente dentro da ortopedia, tá? Então esses indícios te ajudam. Se você tiver qualquer um deles, tem grandes chances da sua dor não ser ortopédica e de um médico que você tem que procurar não ser inicialmente um ortopedista. Talvez seja um clínico geral, ou um ginecologista, ou um urologista, ou um gastroenterologista, tá bom? O clínico geral vai te direcionar para o especialista mais adequado. Tá bom, Inácio? Fiz
screening, essa triagem sua aí, e eu não tenho nada disso. Realmente ela tem característica mecânica, como você falou, então ela deve ser ortopédica. Tá bom, mas mesmo ortopédica, ela ainda pode ser nesta região da coluna lombar, e dentro da coluna lombar ela pode ser de uma hérnia dos discos, ou pode ser de uma artrose das facetas, que são articulações posteriores da coluna lombar, ou pode ser da compressão de uma raiz nervosa. Então pode ser de um monte de coisa. Eu posso ter uma dor das articulações sacroiliacas, eu posso ter uma dor da sínfise púbica, do pubis. Então ainda assim, mesmo sendo ortopédica e sendo desta região, eu posso ter uma dor que não é diretamente do quadril. Tá? E como eu saber isso, Inácio? Primeiro ponto, eu diria que a grande confusão vem muito com coluna lombar e quadril. A dor neurológica, a dor da hérnia de disco, a dor da artrose lombar confunde muitas vezes. E uma dica, algumas dicas para vocês tentarem identificar normalmente as dores da coluna lombar, com grande frequência, elas irradiam, elas são mais na parte baixa das costas e irradiam e espalham para a região glútea como um todo. Dói difusamente, dói todo o glúteo, vamos dizer assim, muitas vezes vindo para a lateral da perna. Isso aí é um indício de que talvez a sua dor seja mais lombar do que do quadril. Muitas vezes ela desce para a perna, como se fosse uma dor ciática. E aí ajuda a diferenciar se ela passa do joelho, se ela desce espalhando, irradiando até a batata da perna, a panturrilha, às vezes até o pé, deve ser da coluna lombar. É uma dor de padrão mais ciático, tá bom? E a outra coisa é se vier com sintomas neurológicos mesmo, tipo dormência, formigamento, diminuição da sensibilidade, você aperta e não sente tanta dor, perda de força, a perna está falhando, eu não consigo mais levantar o meu pé ou o meu dedão. Isso são sintomas neurológicos, tá? Então essa dor é ortopédica, entre aspas, tá? É músculo-esquelética, com comprometimento neurológico, mas não é do quadril. Ela deve ser da coluna lombar. Não, Inácio, não tenho nada disso. Realmente é mais para baixo, é mais pontual e não tenho esses sintomas neurológicos. Então ela é da região do quadril mesmo. Ainda sobra uma outra etapa de diferenciação. Tá bom, é da região do quadril, mas ela é dos músculos, dos tendões, da bursa, dos nervos, de algum vaso, ou ela é da articulação do quadril mesmo? Aí a dica é o seguinte: se você tem aquela dor, aquele padrão de dor, vamos dizer assim, que você aperta e piora ela, uma dor que eu diria superficial, você sabe onde ela está, você aperta e dói, você palpa a sua dor, você consegue botar o dedo nela e palpar e dizer é aqui que dói, se você encostar algo ali dói, tá? Isso é mais superficial. Então isso é das camadas superficiais do quadril, não é ainda da articulação do quadril. E frequentemente estas dores mais superficiais acontecem na região mais lateral do quadril, aquelas que pioram muito quando você fica deitado em cima do quadril e você palpa, encosta e dói. Isso é mais frequente nas mulheres, muito mais nas mulheres acima dos 40 anos, tá? Não exclusivamente, mas é mais frequente. Então era na região mais lateral e às vezes indo um pouquinho para posterior, indo para a região glútea. Essas dores são da região do quadril, mas são das estruturas moles ao redor do quadril, músculos, tendões, ligamentos, nervos, tá? Não é da articulação do quadril ainda, certo? E do que elas podem ser, Inácio? De uma bursite trocantérica, de uma tendinopatia, uma tendinite do glúteo médio, do glúteo mínimo, do glúteo máximo, de uma compressão de alguns nervos na região glútea, de uma tendinopatia ou uma síndrome do piriforme, de uma série de coisas, tá? Mas não é de dentro do quadril. E o que tem de bom, vamos dizer, nessa dor desse padrão? Que normalmente essas dores mais superficiais são dores
de menor potencial ofensivo. O que eu quero dizer? Elas não são doenças preocupantes, elas não têm gravidade, elas são chatas, incomodam, dói muito e muitas vezes demora para ficar bom, mas dificilmente elas se tornarão algo pior. Então é o padrão de dor em que muitas vezes você pode ir tentando manejá-la com a ajuda do fisioterapeuta, do educador físico, e caso não vá tendo sucesso em alguns dias, aí sim você deve procurar o seu médico ortopedista, certo? O que sobrou então? Se não se enquadra em nenhum desses estágios que eu falei, sobrou a dor do quadril mesmo, da articulação do quadril, da junta. E como é que eu sei que é de lá, Inácio? Então, a minha dor é do quadril mesmo. Normalmente, a dor da articulação do quadril, a dor intra-articular, e também pode ser por muitas causas, tá? Artrose, artrite, lesão do labrum, lesão da cartilagem, impacto femoroacetabular, osteonecrose, tem uma série de causas, mas dentro do quadril ela tende a ser uma dor mais na região anterior do quadril, um pouco indo para a virilha e para a parte do pé da barriga, do pubis, ou essa é a mais frequente de todas, tá? Ou às vezes uma dor pontual no meio do bumbum, tá? Então esse padrão é o padrão sugere uma dor mais intra-articular. E se você soma a isso sintomas mecânicos, como eu falei no início, então se ela é uma dor que piora muito quando você cruza as pernas, quando você agacha, quando você vai tentar calçar uma meia, cortar a unha do pé, lavar o pé no banho, entrar e sair do carro, dar um chute, qualquer coisa desse tipo, então essa dor deve ser de dentro do quadril, da articulação do quadril, certo? E aí o sinal de alerta é, os problemas de dentro do quadril são aí sim problemas e doenças e lesões que tendem a piorar. Então, o quanto antes você tiver o diagnóstico correto e souber o que fazer e tiver intervenções mais precoces, nem que a intervenção seja somente a fisioterapia, maior a chance de sucesso, tá? Então, para esse padrão de dor na frente da região do quadril, indo para a virilha especialmente, que piora com movimentos e posições específicas, não perca tempo. Procure o seu médico ortopedista, de preferência alguém que trabalhe exclusivamente com quadril, que esteja nessa área de atuação, que tenha especialização, pós-graduação nessa área, certo? Então, isso aí é essencial para você descobrir, então, se a sua dor vem do quadril mesmo e o que fazer com cada uma delas. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. É só um guia que eu costumo utilizar na prática clínica e que vocês podem usar parcialmente para si mesmos, para saber o que fazer e onde procurar ajuda. Tá bom? Se vocês não entenderam, se ainda não ficou tão claro, lembrem, é um vídeo, você pode ver várias vezes, pausa, volta, vê de novo. Sugiro que vá lá no site, no inacioventura.com.br e leia o texto onde tem as imagens com cada uma dessas coisas que eu falei, facilita muito a compreensão, e depois ainda vai na nossa live, lá no canal do YouTube de cada um dos integrantes do Grupo Meu Quadril e vê a opinião dos 4 juntos sobre esse tema. Aí você vai ficar realmente dominando o assunto dor no quadril, tá bom? Então, se gostou, dá o seu joia, compartilha, espalha para quem você acha que pode ter interesse nisso. Dor no quadril é muito frequente e aqui a gente falou de muitas causas, até mesmo de outras, então de quem tem cólica pode se interessar por esse vídeo, tá? Então manda para essas pessoas que podem se interessar, se inscreve no canal, ativa a sinetazinha, o sininho que tem ao lado ali do inscrever-se para você ficar atualizado e não perder nenhuma novidade que a gente colocar aqui. Me segue nas redes sociais, no @Dr. Inácio Ventura, Facebook e Instagram, eu coloco conteúdos diferentes lá e até o próximo vídeo. Grande abraço!